Fala time! Para quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips. Nesse vídeo falaremos sobre a rodada de sexta-feira, dia 10 de dezembro, trazendo palpites, prognósticos e odds dos principais jogos. Antes de mais nada, já sabe, dá aquela marretada no like. Se você gosta do conteúdo, se inscreva no nosso canal, acione o sininho com todas as notificações para você não perder nada e não ficar fora de nenhum vídeo. Antes das análises, solta a vinheta! Bora lá, time! Dando início às análises de sexta-feira. Lembrando que tudo que eu falo aqui reflete única e exclusivamente a minha opinião pessoal e não constitui nenhuma recomendação de aposta. Porém, se fizer sentido pra vocês, tamo junto sempre, beleza, pessoal? Bundesliga, jogo entre Colônia e Augsburg às 16h30. Olhando a tabela de classificação, temos a equipe do Colônia na 9ª posição com 19 pontos, já a equipe do Augsburg aqui numa zona de rebaixamento na 16ª posição, apenas com 13 pontos. Vamos dar uma olhadinha aqui na race das equipes. Quero dar uma olhadinha a equipe do Colônia jogando em casa. Percebam aqui já uma informação muito importante, tá? Dos 10 últimos jogos em casa, a equipe do Colônia não perde, tá? São aqui, quantas? 6 vitórias e 4 empates, nenhuma derrota, tá, pessoal? Então já temos aqui uma tendência boa, já definida em pré-live. Se olharmos o mercado de gols, podemos olhar aqui e ver placares over 1,5 e over 2,5, tá legal? O over 1,5 batendo por 100% dos últimos 10 jogos, tá? Uma tendência muito forte, over 1,5. E o over 2,5 batendo por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 80% dos últimos 10 jogos, over 2,5, tá legal, pessoal? Vamos dar uma olhadinha ainda no confronto histórico, os jogos aqui entre Colônia e Augsburg, na casa do Colônia. Aí temos aqui uma vitória, são 2 vitórias para o time do Augsburg e são 3 empates. No histórico, o Augsburg tem aí levado a melhor. Porém, vimos que na tabela de classificação a situação é um pouquinho diferente e eu também gosto bastante dessa race aqui apresentada pelo Colônia em casa. Agora vamos dar uma olhadinha na race do Augsburg jogando fora. Dos 10 últimos jogos, apresenta somente 2 vitórias, são 3 empates e 5 derrotas, ou seja, perde bastante, ganha pouco jogando fora de casa. E aqui no mercado de gols, pensando ainda numa tendência over 1,5, ela bate aqui por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 70% dos últimos 10 jogos, batendo aí over 1,5. E falando aqui de over 2,5, bate por 1, 2, 3, 4 e Celta de Vigo. Antes de dar início a essa análise, pessoal, vou passar um negócio muito importante para vocês. Com base nas análises que são feitas aqui diariamente, qual que é a dica que eu passo para vocês? Façam uma seleção. Imagina que aqui a gente conversa sobre 8 jogos. Pega os 8 jogos e busca aí, faz um filtro e de repente busca as 3 melhores entradas no seu ponto de vista. Eu tenho certeza que dessa maneira vai te ajudar muito e talvez maximize bastante os seus lucros. Retomando aqui para a Espanha, Mallorca e Celta de Vigo, jogo às 17 horas. Olhando a tabela de classificação, temos a equipe do Mallorca na 12ª posição com 19 pontos e o Celta de Vigo na 14ª colocação com 16 pontos. Vamos dar uma olhadinha na race aqui das equipes, o Mallorca jogando em casa, dos seus 10 últimos jogos, algo que já me chama a atenção, perde apenas uma partida, ou seja, em casa o Mallorca perde pouco, tá legal? Vence 4 e empata 5. Olhando aqui mercado de gols, podemos perceber que é uma equipe mais under, né? Ó, muitos placares magros, 1-0, 1-0, 1-0, 0-0, bastante jogos aqui, né? Dando um under, tá, pessoal? Então se pensarmos numa tendência aqui, under 3,5 e under 2,5, pode ser se encarada como uma boa tendência. Vemos apenas 2 partidas aqui, ó, um 3-2 e um 2-2, estourando essa questão under. Então, o under para o time do Mallorca em casa bate aqui por 80% das vezes dos seus 10 últimos jogos, tá legal? Uma tendência muito bem definida. Vamos dar uma olhadinha agora no histórico dos 5 últimos jogos entre Mallorca e Celta de Vigo na casa do Mallorca. Temos um predomínio aqui de vitórias para a equipe do Mallorca, tá? Temos aqui 1, 2, são 3 vitórias para o Mallorca, 1 empate e apenas uma vitória para o Celta de Vigo. Então no histórico o Mallorca leva vantagem. Agora vamos dar uma olhadinha na race do Celta de Vigo como visitante. Dos seus 10 últimos jogos, também é uma equipe que não perde muito jogando fora, são só 2 derrotas, empatou mais 2 partidas e venceu 6, tá? Acaba até tendo uma race boa, jogando fora de casa, perdendo pouco e vencendo 6 partidas. Eu acredito que seja uma tendência boa para a equipe do Celta de Vigo.
Falando ainda de mercado de gols, também podemos perceber um cenário mais under, tá? Falando aqui de under 3,5, bate que só estoura por duas vezes o cenário under 3,5, ou seja, bate por 80% se entrarmos no under 3,5. E ainda falando aqui de under 2,5, né? Estoura aqui por 1, 2, 3, 4, 5. Aí já fica mais equilibrado, tá? Então o Celta de Vigo seria uma equipe aí mais na França. Agora vamos de Nantes versus Lens, jogo às 17 horas na casa do Nantes. Olhando a tabela de classificação, a equipe do Lens vem na 5ª posição, tá? Com 27 pontos. Já o Nantes, numa situação um pouco pior, na 13ª colocação, apenas com 22 pontos. Vamos dar uma olhadinha na race das equipes, né? O Nantes jogando em casa, quero dar uma olhadinha aqui nos seus 10 últimos jogos, apresenta 4 vitórias, 1 empate e 5 derrotas, tá? Ou seja, perde bastante em casa aí o time do Nantes, tá? Pessoal, vamos ficar atento. Com relação ao mercado de gols, pensando aqui numa tendência over 1,5, acima de 1,5 gol, bate por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 70% dos últimos 10 jogos over 1,5, uma tendência que vem quente aqui para o time do Nantes jogando em casa, tá, pessoal? Aí falando de over 2,5, já não vejo uma boa tendência, vem bem fria, na verdade, né? Bate por 1, 2, 3, 4, 40% dos últimos 10 jogos, over 2,5. Aí tem que estar atento que o Nantes em casa costuma não fazer placares tão elásticos, tá legal? Vamos dar uma olhadinha aqui no histórico, né? Do confronto, os 5 últimos jogos entre Nantes e Lens na casa do Nantes. Temos aqui uma vitória para o lado do Lens, aí tem um empate e são 3 vitórias para o lado do Nantes. Então, no histórico, o Nantes vem tendo aí um melhor resultado se comparado ao Lens. Agora vamos dar uma olhadinha no Lens, a race aqui dos 10 últimos jogos como visitante. Perde bastante também, tá? São 5 derrotas, empata 2 e vence 3. Pessoal, com relação à vitória, empate e derrota, eu vou falar uma coisa para vocês. Os dois times oscilam bastante, tá? Não tô seguro aqui em optar por nenhum dos lados, tá bom? Então, com relação ao mercado de gols, que é o que vai acabar acontecendo, podemos perceber aqui a equipe do Lens, falando aqui de over 1,5, ela bate por 90% das vezes, né? Só teve 1-0 aqui que não bate, ó. As outras 9 partidas, over 1,5. Então, jogando fora de casa, o Lens, o over 1,5 vem muito quente. E aí vamos ver aqui questão de over 2,5, né? Bate por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 70% aqui de partidas over 2,5, tá? É uma pena que o Nantes não tá tão forte no over 2,5, senão de repente poderia ser uma possibilidade um pouco mais quente para este confronto, tá? Mas percebam aqui uma questão, ó, pessoal, o Lens jogando como visitante, tá? Ele só não marcou gol em 1, 2, 3 partidas. Ele balança a rede por 70% dos últimos 10 jogos, ele faz gol, tá? Quero olhar o Nantes em casa, questão de gols aqui em casa, ele não faz por 1, 2, 3, 4... 60% de vezes o Nantes terra. Vamos de Brentford versus Watford, jogo às 17 horas na casa do Brentford, beleza, pessoal? Olhando aqui a tabela de classificação, temos a equipe do Brentford na 13ª colocação com 17 pontos, já a equipe do Watford bem próximo aqui de zona de rebaixamento na 17ª colocação com 13 pontos. Vamos dar uma olhadinha aqui na race das equipes. Quero olhar o Brentford jogando em casa. Dos seus 10 últimos jogos, apresenta 4 vitórias, 1 empate e são 5 vitórias, tá legal? Falando de mercado de gols, over 1,5, batendo aqui por só não bate 1, 2, 3. 70% dos últimos 10 jogos batendo over 1,5, tá legal, pessoal? Agora vamos dar uma olhadinha no Watford como visitante, tá? Dos seus 10 últimos jogos como visitante, venceu apenas 2 partidas, empatou 1 e perdeu 7, tá, pessoal? Ou seja, como visitante, o time do Watford perde bastante, tá certo? E ainda falando aqui de mercado de gols, over 1,5, só não bate aqui por 1, 2, 3, também bate aí 70% dos últimos 10 jogos. Gestão de banca, tá, time? Não esqueçam aí de usar a gestão de banca, não sejam aí não tenham tanta ganância, tá? E vou explicar rapidamente. Uma pessoa que tem uma banca aí de R$1.000, tá legal? Ela usa 2% de entrada, isso aí dá uma entrada de 20 por entrada nas apostas, tá? Por que eu falo isso? De repente, se você tomar aí 3 heads no dia, na sequência, não afeta, não machuca tanto a tua banca, você não quebra, tá? Não pensem que o trade esportivo vocês vão ficar rico em uma semana, tá? Aqui
a gente tem que visar sempre o quê? O longo prazo, beleza, pessoal? Quem tem sucesso nesse mercado é sempre pensando no longo prazo. Quem quer ficar rico em uma semana, você tem grande chance, sabe do quê? De quebrar a sua banca. Dando sequência, então, Itália, Genoa versus Sampdoria. Olhando a tabela de classificação, temos aqui a equipe do Sampdoria na 15ª colocação com 15 pontos. Já a equipe do Genoa, dentro de zona de rebaixamento, na 19ª colocação, apenas com 10 pontos. Vamos dar uma olhadinha aqui na race das equipes. Quero olhar a equipe do Genoa jogando em casa. Dos seus 10 últimos jogos, é uma race bem feia. Vence apenas uma partida, empata 3 e perde 6, tá? É uma race aqui muito complicada, muito feia. Olhando o mercado de gols, pensando aqui numa tendência over 1,5, acima de 1,5 gol, só não bate em uma oportunidade, num 0-0 aqui, ou seja, 90% das partidas do Genoa em casa, batendo aí over 1,5. Agora olhando aqui a equipe da Sampdoria, jogando fora de casa como visitante, dos seus 10 últimos jogos, apresenta aqui 3 vitórias, 1 empate, e são 3, 5, 6 derrotas, tá? Ou seja, também perde bastante, mas tem um pouquinho mais de vitórias aí se comparado ao time do Genoa, tá? Ainda pensando aqui, falando de mercados over 1,5, bate aqui, aqui 3 vezes, bate por 70% dos últimos 10 jogos, batendo aqui over 1,5, certo? Falado isso, essas foram as análises de hoje. Esperamos sim que todas de muitos acertos, muitos greens. Vocês não esqueceram, né? Curtiram? Curte aí, dá aquela força. Assinou o sininho com notificações? Acionem, porque dessa maneira vocês recebem esse conteúdo em primeira mão, pegando o quê? As melhores odds de mercado. E para fechar, deixa aquele comentário, aquele salve, para fortalecer ainda mais o time e esse conteúdo chegar a mais pessoas. Pessoal, o nosso muito obrigado e até amanhã. Tchau, tchau.